E aí, meu querido estudante, tudo bem com você? Então, bem-vindo a mais uma aula do curso de LaTeX com Overleaf. E hoje vamos continuar com a equação na parte 2. Vamos lá para o nosso ambiente de trabalho. Então, agora a gente vai trabalhar um pouco com equações numeradas e múltiplas equações. Então, vamos iniciar o nosso ambiente que a gente vai trabalhar com as equações numeradas. Então, ele não vai ser uma equação em linha. Então, aqui ele já não está em linha, mas ele não aparece numeração. Ele aparece no centro da coluna, bonitinho, mas ele não aparece a numeração aqui. Então, a gente tem que iniciar um ambiente em que vai aparecer a equação, que vai aparecer o número da equação. Vocês vão ver que nessa questão de equações, o LaTeX facilita muito a nossa vida, porque você não tem que se preocupar em estar modificando a numeração dos arquivos, da sua referência de acordo com o seu texto. Então, por quê? Eu vou iniciar aqui um ambiente. Então, como é que a gente inicia? Vai ser com um comando. Então, vamos iniciar com begin. Eu vou dizer qual o comando que eu vou iniciar, que é o equation. Então, tá aqui. Mais uma vez, o Overleaf, ele abre e fecha automaticamente para a gente. E aqui no meio eu consigo escrever as minhas equações sem a necessidade do cifrão. Então, eu posso escrever, utilizar aqueles mesmos comandos de underline, aquele comando da potência, sem problema nenhum aqui dentro. Então, eu vou escrever aqui uma equação. Vamos dizer que eu escreva que y é igual a x ao quadrado, por exemplo. Então, se eu compilar aqui, vai aparecer a minha equação já com a numeração, tudo ok, sem eu precisar fazer gambiarra para numerar, sem eu precisar inserir tabelas. Então, aqui já aparece de maneira automática, já aparece no centro, já aparece tudo bonitinho, formatado do jeito que tem que ser, de acordo com o seu documento. Então, eu inseri minha equação aqui, né? E eu quero citar minha equação no meio do meu texto. Então eu vou dar um título para minha equação. Então, para isso, eu vou chamar um comando que ele vai rotular a minha equação. Então, para dar um comando, a gente utiliza o barra, a gente vai dar o nome do comando, que é label. Então, ele já sugere aqui para mim. E entre essas chaves, eu vou inserir o nome da minha equação, ou seja, o rótulo que ela vai ter. Então, é um gosto particular meu, porque a gente utiliza o label em mais coisas, além de equação. Então, eu gosto de dizer que isso daqui é uma equação através do EQ, dois pontos, e o nome da minha equação. Então, para dizer que ela é uma equação de segundo grau, vou botar aqui 2 graus. Então, compilando aqui, não vai mudar nada. Eu só vou ter agora um rótulo para minha equação e vamos dizer que eu estou escrevendo lá o meu texto, né? Estou escrevendo aqui o meu lorem y. Então, vou dar um espacinho aqui. E no meio aqui eu tenho que citar a equação do segundo grau. Então, eu vou dizer, sei lá, de acordo com o seu documento. E para citar uma equação que eu dei um rótulo, eu vou utilizar um outro comando, que é o barra ref, que eu vou referenciar a minha equação. Então, ele já traz aqui quais são os rótulos que eu tenho, que eu posso referenciar, e está aqui. A equação é minha aqui do segundo grau. Então, inserindo aqui e compilando, vai surgir mais um texto. E no meio do meu texto, eu tenho o rótulo da minha equação. Então, eu sei que eu estou referenciando a minha equação 1. Então, o LaTeX ele já faz isso automaticamente para a gente. Ou seja, não preciso estar numerando manualmente. Eu dou um rótulo e cito o rótulo. Fica até mais fácil para quem está produzindo o texto. Por quê? Porque você dá um nome para aquela equação, ou para aquela figura, como a gente vai ver mais para frente. Então, facilita muito. Uma das grandes vantagens do LaTeX, quando se fala em LaTeX em questão de organização, é essa. E outra que é fantástica, que evita muito erro que a gente faz enquanto está revisando nossos arquivos. Vamos dizer que eu tenha mais duas equações. Então, eu vou ter uma equação antes dessa e eu vou ter uma depois dessa. Então, eu vou inserir aqui, eu vou dizer que essa daqui vai ser só x, y igual a x, y igual a x ao quadrado, e aqui é y igual a x ao cubo. Então, é importante também que a gente tenha equações com rótulos diferentes, porque ele vai ficar na dúvida de qual referenciar. Então, se eu compilar aqui, por exemplo, ver aqui, apareceu as 3 equações, ok? Só que ele referenciou a última. Mas
não quero referenciar a última, eu quero referenciar a segunda. Então pode parecer aqui que apareceu mais alguns logs de erro. Então tem alguma coisa errada. Ele fala, se você abrir aqui, ele vai falar, ó, tem equações, a equação de segundo grau se repete várias vezes. Então, para corrigir isso, é só mudar o nome. Então, o nome tem que ser único para cada equação. Então, essa daqui vai ser do primeiro, segundo e terceiro. Então, eu estou referenciando qual? A minha equação do segundo grau. Então, vamos ver se vai corrigir aqui. Então, ele corrigiu. Vamos dizer que agora eu quero escrever essa minha equação por último. E eu esqueci de corrigir no meu texto a numeração. Não tem problema, porque o LaTeX ele faz isso automaticamente. Então, a equação que antes era 2, ela passou a ser a 3 e está referenciado corretinho aqui. Então, questão de organização, isso evita muito erro quando a gente está corrigindo nosso texto, inserindo novas equações antes dessa e esquece de renumerar as equações. Então, é uma facilidade gigantesca que o LaTeX oferece. Então, esses são os nossos ambientes de equação e como referenciar eles. Então, vamos dizer agora que você não quer essa numeração do lado, você quer desenvolver uma equação. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para tirar esse número aqui do lado? Deixa eu compilar aqui, ó, apaguei as duas. Então, só vai aparecer a primeira. Ok. Então, eu não quero referenciar isso aqui. Inclusive, o overleaf, ele dá a representação visual que tem um erro, ó. Ele acabou de falar aqui, ó, não tem mais, eu não estou achando essa equação aqui que tu está referenciando. Então, realmente, como eu apaguei, eu vou tirar ela aqui. Então, vou apagar aqui. Então, ok. Certo. Vamos dizer que eu quero tirar esse número, porque eu vou desenvolver uma equação. Então, para fazer isso, é muito simples. Existem duas maneiras. Então, a primeira é manter o equation e apenas inserir. Então, basta inserir o caractere da estrela aqui. Então, tá aqui. Agora, se eu recompilar, o número vai sumir. Então, essa é a maneira mais fácil. Então, vamos ver. Ele está reclamando que não tem aqui no final. Certo. Então, recompilando. Certo, agora está corretinho. Uma outra maneira é a gente abrir um outro ambiente. Então, vamos lá dar o comando de begin. E a gente vai dar um display math aqui. Aí ele abre e fecha. Agora eu posso inserir a minha equação aqui dentro. Vamos dizer que eu vou inserir aqui y é igual a x mais b. Equação qualquer. Então vai surgir aqui a minha equação sem estar numerada também. Então eu tenho essas duas maneiras de inserir equação sem estar numerada. E eu posso ter dentro do meu ambiente de equação um outro ambiente. Aqui no caso do equation. Nessa primeira forma, vou mostrar como enumerar o meio da equação. Vai ficar centralizada a numeração. E vamos dizer que você vai desenvolver uma equação mais curta, ou então você está desenvolvendo e quer enumerar todo aquele passo. Então, para isso, eu vou apagar aqui e vou iniciar um novo ambiente. Então, para iniciar um novo ambiente dentro do equation, eu vou dar um begin, vou dar o split. Então, esse vai ser o nome do nosso ambiente. Está inicializado, né? E aqui eu vou escrever minha equação. Vamos dizer que eu esteja escrevendo a seguinte equação, né? Vai ser uma fração. Aqui em cima eu vou utilizar a variável π. Então, é bem intuitivo no LaTeX. Eu dou um contrabarra π e vai aparecer o símbolo do π. Aqui eu vou usar a variável r elevado ao quadrado. Então, utilizando todos os conceitos que a gente já aprendeu. E aqui embaixo eu vou colocar um 2. Então, se eu compilar desse jeito, vai aparecer apenas uma linha que nem a gente tinha anteriormente. Então, vai mudar aqui, ó. Se eu compilar novamente, então já mudou. Então, vamos dizer que eu vou desenvolver essa equação. Vou dar uma simplificada nela, só que em uma outra linha. Então, eu vou dar barra invertida, barra invertida. Então, com duas barras invertidas, eu quebro a linha. Posso escrever aqui embaixo. Eu vou colocar novamente sinal de igual. Vou colocar minha fração, só que agora desenvolvida, separada. Então, 1 sobre 2. E aqui eu vou colocar π r ao quadrado. Então, pode deixar esse espacinho entre cada uma das incógnitas. Não tem problema, ele vai desconsiderar no final. Então, se eu compilar aqui novamente, tá aqui.
a nossa equação e a numeração dela centralizada bonitinho. Então, vamos dizer que eu estou escrevendo aqui meu texto, vou citar a minha equação, /ref, que a gente já aprendeu para fazer as citações. Já aparece aqui, minha equação, vamos mudar o nome para área. Lembrando de mudar aqui, mudar na referência. Então, trocado. Está aqui, minha equação número 1. E ela está representada aqui com seu desenvolvimento. Agora, vamos dizer que você tem uma equação longa e quer numerar apenas o final dela. A gente vai utilizar um novo ambiente. Então, vamos iniciar ele com begin novamente. O nome dele é multiline. Então, está aqui, desenvolvido. E para não ocupar muito nosso tempo, eu vou pegar a minha colinha aqui e trazer uma equação bem longa, já no formato certo para a gente enumerar. Então, copiei, colei. Como é que ela funciona? Ela tem essa parte gigantesca. Deixa eu dar uma aumentada aqui, só para facilitar para a gente. Ok. Então, ela tem essa primeira parte, onde a gente não vai se atentar muito ao que é que está fazendo essa equação, mas a gente tem uma primeira parte, aí o contrabarra, então vai ter uma quebra na linha. Logo em seguida eu vou ter uma segunda parte, aí o barra novamente. Então vou ter outra quebra de linha. Aí mais uma vez aqui eu vou ter o final da equação que vai estar enumerado. Então se eu compilar aqui, aparece a minha equação. Então deixa eu aumentar mais um pouco para a gente ver aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum espaço. Então, voltando aqui ele está reclamando porque a equação realmente é muito grande. Então, eu tive que apagar uma parte para o número ficar ao lado da equação no final. Então, como a gente pode ver aqui, a equação está representada com a sua numeração no final. Então, essa equação é bem grande, mas para equações menores, a gente tem um resultado esteticamente mais bonito. Mas está totalmente funcional. Se eu quiser referenciar, eu posso utilizar o label. Então, equação grande. Então, só para mostrar que realmente não precisa ter esse aqui, que eu só coloco por conveniência mesmo. Então, vamos utilizar o ref para referenciar, né? Referenciar qual equação? A equação grande. Então, referenciando e compilando, ela vai aparecer aqui. Então, está aqui a equação 2. Então, digamos agora que você quer um sistema de equações, com muitas equações, onde cada linha vai ser uma equação numerada. Então, para isso, a gente vai aprender mais um ambiente. Então, o próximo ambiente que será apresentado, então vamos iniciar ele com begin, vai ser o ambiente aligned. Então, escrevi errado, o overlap já ajuda a gente, apresentou aqui. Então, está aqui o ambiente inicializado. E como é que a gente faz? A gente vai escrever um sistema com várias equações. Então, para isso, novamente, eu vou pegar minha colinha aqui. Já tem um sistema pronto. Então, pegando ele aqui, só um instante. Então, está aqui o meu sistema, onde eu tenho uma variável, a igualdade. Vocês estão vendo aqui? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, eu tenho outra equação. Eu tenho aqui outra equação. Lembrando que eu tenho a variável. Aí o e-comercial separa na linha, então é como se fosse uma matriz. Na linha não, na coluna, desculpa. Aí eu vou ter a outra variável e entre as equações eu também tenho um e-comercial para separar. Então eu tenho essa representação. E onde eu tenho as duas barras invertidas é onde vai ocorrer a quebra de linha. Então se eu compilar aqui para vocês verem, está aqui o meu sisteminha de equações apresentado, onde cada linha está enumerada. E eu posso citar cada uma das linhas no meu texto. Então, como é que eu faço isso? Vou utilizar novamente o label. Então, barra label, número 1. Essa daqui vai ser a equação número 1. Aí eu vou só copiar aqui, facilitar para a gente. Número 1. Aí aqui da de baixo vai ser a número 2. E aqui na última eu vou ter o número 3. Então, digamos que eu quero citar a minha equação número 2, meu sistema de equação da linha 2. E agora eu vou utilizar o /ref para referenciar. E eu vou dar o número da equação, que é a equação 2. Então,
Vai aparecer o número dela aqui, de acordo com a numeração das equações do meu texto. Então, compilando aqui novamente, tá aqui. Ele citou a equação número 4, que é justamente essa minha linha de equações. Então, tá citado. Então, a gente viu nessa aula como fazer essa parte matemática no LaTeX, que fica bem mais fácil do que em outros editores. Por fim, eu vou deixar no link da descrição alguns links que eu vou mostrar aqui que facilitam. Então, por exemplo, eu tenho o Math, em que eu consigo desenhar equações e converter para LaTeX. Então, é um sistema bem legal. Então, deixa eu apagar tudo aqui. Vamos dizer que eu vou escrever aquela equação novamente. Estava testando anteriormente. Então, π o r ao quadrado sobre 2. Então, ele vai aparecer aqui para mim. Já aparece a função. Eu consigo copiar daqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um novo ambiente. Vamos lá, begin, equations. Opa. Então, begin equation. Então, tá aqui o nosso ambiente. Vou colar a minha equação, ó. Então, apareceu aqui. Vocês perceberam que teve um erro, né? O meu A, como eu escrevi aqui, ele identificou como P. Então, só ter cuidado nessas coisinhas, ou você pode escrever e ir lá no Overleaf mesmo editar. E a outra maneira é um outro site que a gente consegue já ver direto. Então, aqui eu já corrigi e a gente consegue ver como vai ficar representado a nossa equação. Então, eu tenho aqui o meu texto no LaTeX, ele já me dá a minha equação e eu consigo visualizar. Então, por fim, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta dentro do próprio Overleaf. Então, vamos lá para a nossa página inicial do Overleaf. Eu venho aqui em ajuda e na documentação. Então, a documentação, ela traz tudo do Overleaf, de como utilizar com LaTeX, de como inserir várias coisas. Ensina tudo do LaTeX. Inclusive, se a gente tiver aqui do lado direito, a parte matemática. Então, se eu vier aqui, ó, a gente tem a parte de equações, como iniciar o ambiente, como uma equação é no Overleaf, como eu abro e fecho o ambiente linha, o ambiente equations. Então, tá tudo aqui representado. Então, vamos dizer que eu quero colocar parênteses, como é que eu faço? Então, tá tudo aqui demonstrado. Tá? Tem sempre o exemplo e abaixo como é que fica. Aí, o único problema é que está em inglês, mas você pode vir aqui com o botão direito e clicar para traduzir. Ele vai traduzir, óbvio, vai ter alguns errinhos, mas dá para entender na maioria dos casos, a compreensão fica boa. Então, por exemplo, funções com binômios que não foi apresentado, então ele traz aqui como é que eu faço para utilizar um binômio. Então, é sempre bom estar explorando essa área do Overleaf, onde ele traz essa documentação super completa. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui na aula de hoje. A gente viu bastante coisa. Espero que vocês pratiquem, que vocês tenham entendido e que ajude nos trabalhos acadêmicos de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.